Pessoal, estamos vivendo uma crise do pensamento, uma crise que a gente pode chamar de conceitual, pós-digital, porque toda a demanda que a gente tinha de pensamento, de reflexão antes do digital, era para um cenário, né, estável, conhecido. Nós estamos vivendo agora um cenário instável e desconhecido, e a gente está precisando fazer determinado tipo de reflexão e as pessoas não têm ferramenta para fazer isso. Então eu tenho participado aí das leituras compartilhadas, que é um projeto de oxigenação da escola. Então todo dia eu me coloco na disposição de ler um livro, né, que esteja fazendo sucesso no mercado, um livro clássico, para fazer análise e fazer um diagnóstico da maneira de pensar do autor, para ver o que reforça a nossa narrativa, o que contraria a narrativa, o que a gente pode agregar e o que a gente pode rejeitar e aprender com tudo isso. Então, uma das coisas que eu tenho visto aí repetida, né, no livro do Rifkin, esse Sociedade do Custo Marginal Zero, do livro do Arum, falando sobre economia compartilhada, eu vou chamar de conceitos redundantes. E aí a gente vai ter que fazer um pouquinho de mergulho na filosofia para uma atividade prática poder conceituar melhor. É uma coisa simples, mas a gente, exercendo essa simplicidade, a gente não vai cair em determinadas roubadas que as pessoas falam, e a gente não percebe o quanto isso mais atrapalha do que ajuda. Então, vamos fazer uma diferença entre essência e atributo de um fenômeno. E aí eu faço isso colocando a questão da chuva. A chuva é quando a água cai. Cai a água do céu. Então, toda chuva é molhada. Então, se eu digo chuva molhada, eu estou fazendo um conceito redundante. Por quê? É da essência da chuva a água. Então, eu não preciso dizer chuva molhada. Uma criança até pode dizer, papai, é a chuva molhada. Não, a chuva é molhada independente do que tipo de chuva é. Sempre será molhada, não existe chuva seca. Então, se eu digo chuva molhada, é um conceito redundante. Porque é da essência da chuva a água. E aí a gente, quando vai falar isso, aí a gente começa a analisar que existem atributos. Um atributo é um atributo fixo, que é esse: chuva, água, chuva molhada, chuva com água. Então esse é um atributo fixo. Mas existem atributos variantes que esses sim podem flexionar a chuva. Quantidade, chuva torrencial. Tempo, chuva à noite. Né? Lugar, chuva no mar. Modalidade, chuva de vento. Então, isso flexiona. Eu posso flexionar, que são os atributos variáveis. Eu não posso flexionar os atributos fixos e posso flexionar os atributos variáveis. Aí, cada atributo desse variável tem uma característica para poder dizer chuva noturna no mar de vento. Então, quando o cara disser que tipo de chuva você está falando? Chuva noturna no mar de vento. O cara sabe exatamente quando aconteceu, que tipo de chuva foi. E isso facilita a tomada de decisão. Então eu vou colocar o meu veleiro para passear à noite, então eu não vou fazer por quê? Porque existe uma chuva noturna no mar de vento. Então isso me ajuda a tomar uma decisão. E quanto mais os conceitos são precisos, mais eu consigo tomar decisões. E quanto mais imprecisos, menos eu consigo tomar decisões. Então, quando a pessoa fala de economia, por exemplo, né, e aí no Rifkin ele vai dizer que é uma economia humana, no final ele vai dizer que a gente precisa criar uma economia humana, né, ou uma economia mais humana. A economia não varia de humanidade. Toda economia é humana. Você pode dizer que existe uma economia mais próspera, menos próspera, uma economia em crise ou sem crise, mas ela é humana. Então, quando ele fala economia humana, ele está querendo flexionar, variar uma característica fixa da essência da economia. Economia humana não existe, não pode flexionar. É chuva molhada.
Aí, no momento que ele quer caracterizar a nova economia, ele também não pode trazer um conceito que é variante, que tem uma variação da economia, mas é um atributo da economia, e nominar a economia. Então, economia compartilhada. Toda economia é compartilhada desde o primeiro momento. Porque há um compartilhamento. Você pode dizer que existe maior ou menor compartilhamento. Aí a variação é a taxa, né, de compartilhamento. Economia colaborativa. Toda a economia é colaborativa. Colaborar é trabalhar junto. Não existe uma possibilidade de uma economia sem o trabalho conjunto. Então, quando você fala economia colaborativa, você não está dizendo nada. Você está falando chuva molhada. Conceitos redundantes. Vamos extrapolar, e aí falando no geral, sociedade do conhecimento. Conceito redundante. Não existe uma sociedade humana sem conhecimento. O que varia, o que você pode dizer é que tipo de conhecimento temos hoje, se é um conhecimento digital ou analógico, né? Ou se temos um maior ou menor uso do conhecimento. Então é taxa variável, atributo variável. Para você poder conceituar. Sociedade da informação, a mesma coisa. Existe uma sociedade humana sem informação? Então isso é um atributo, né? É um atributo que pode variar. Pode variar porque você pode ter mais informação ou menos informação. Informação digital ou analógica, né? Informação em disquete ou informação no HD. Quer dizer, então você pode mudar o local, então você pode trabalhar. Aumentamos nessa sociedade a informação nos computadores. E aí você então está estabelecendo a quantidade e local. Então, o que a gente percebe é o seguinte: toda vez que a gente tem uma chegada de uma nova mídia, nós temos uma necessidade enorme de entrar num novo ciclo de reflexão. Por quê? Porque a gente tem que fazer um ajuste entre a sociedade que nós tínhamos e a nova sociedade. Isso demanda um resgate de trabalho filosófico, de epistemologia, de reflexão, de conhecimento, e que normalmente não havia antes. É uma demanda que não havia. E aí as pessoas começam a tentar entender as coisas usando as velhas ferramentas. E não conseguem. Não é à toa que toda vez que você tem uma mudança de mídia, você tem um renascimento. E você tem o resgate dos pensamentos filosóficos exatamente para você poder pensar melhor. A gente está pensando mal. E a gente não consegue entender o digital, e a crise que as empresas estão passando é porque elas estão pensando mal. E a gente vai ler esses livros estão fazendo conceitos que são, do ponto de vista de um filósofo, são conceitos infantis. Né? Porque eles estão falando chuva molhada, como se fosse uma criança, e fazendo. E todo mundo está escutando, todo mundo batendo palma. E quando você precisa realmente precisar o que está acontecendo, você não consegue. Estamos vivendo a economia compartilhada. Como economia compartilhada? Então, nesse artigo eu começo a fazer um trabalho, né, mostrando a diferença entre essência e atributo. E aí a gente vai falar de uma coisa importante, que são os fatores, né, que modificam os atributos variáveis. Então, a chegada da nova mídia aumenta a transparência na sociedade, e aí a gente pode dizer que há um aumento da taxa de transparência, há um aumento da taxa de inovação, há um aumento da taxa de compartilhamento. Mas nós não podemos chamar de sociedade da informação, nem sociedade do compartilhamento, nem sociedade da transparência. A gente tem que falar que é uma sociedade digital, que o digital, a nova mídia, é o fator detonante para que essas taxas aumentem. É por aí. O que vocês dizem? Bom, está na hora de você sair aí do mimimi e vir aí para a escola bimodal, conhecer os novos conceitos, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente pensa. Vai fazer uma grande diferença para você, para entender esse novo século. Como é que você faz gratuitamente? Me manda um zap, 21 99608 6422. 21 99608 6422. Quando você mandar a mensagem, quero ser bimodal, eu já mando para você os links do Zap ou do Telegram, conforme você preferir. E aí, a partir daí, eu também vou fazer um contato contigo, a gente vai bater um papo e a gente vê como é que você pode usar a escola para o seu crescimento profissional. Tá bom? Forte abraço.